Isso aí, galera, vamos lá. Terceira aula, aula 13, língua portuguesa, classes de palavras. Nosso assunto agora vai ser os pronomes relativos e os pronomes pessoais eu e mim. Vamos ver como é que vai funcionar isso daí. Bom, primeiro, os pronomes. Já tínhamos visto isso na aula anterior. O que fazem os pronomes, né? Quais as funções? São termos, variáveis, que substituem, acompanham ou determinam os substantivos a que se referem. Então, os pronomes, a gente tem vários pronomes, aquilo que eu já havia dito para vocês, né? E esses pronomes têm funções. Vamos ver especificamente aqui os pronomes relativos. Olha o que determina a gramática. Os pronomes relativos são palavras que retomam por coesão o substantivo anteposto, fazendo referência a esse substantivo e substituindo-o. O que é retomar por coesão? É voltar antes, né, daquela palavra. Coesão significa ligar, significa estar conectado. Então o pronome relativo ou os pronomes relativos, ele tem como função primordial, uma das funções, né, do pronome relativo, é manter essa coesão textual. Ou seja, manter essa ligação que há dentro do texto. Essa é uma das funções. Vamos ver aí alguns dos pronomes. A gente tem lá o quem, a gente tem o onde, cujo, cujos, cuja, o cujas. A gente tem o que pode ser substituído por o qual, os quais, a qual, o as quais. São os principais pronomes relativos, aqueles que mais são questionados nas provas de concursos. Então vamos decorar esses pronomes. Agora vamos ver como é que funciona isso dentro de um texto. Vamos dar os exemplos aqui, ó. Aqui está o aluno a quem fizemos referência durante a aula. Essa palavra quem é o pronome relativo talvez mais simples, mais fácil, né? Não que os outros sejam difíceis, mas mais fácil de entender. O pronome relativo quem está retomando o aluno, que é uma pessoa. Então decora assim, ó, guarda aí, ó. O pronome relativo quem, ele retoma por coesão um substantivo que tem sentido de pessoa física. Então a gente não pode usar o pronome quem para um substantivo que não seja pessoa física. Isso até é bem claro, bem óbvio, né? Então isso não tem muita dificuldade. Vamos ver um outro exemplo aí. Você está vendo aí o pronome onde, né? Então vamos decorar assim, ó. A palavra onde, dentro de um contexto, ela retoma um substantivo que está anteposto a ela. E esse substantivo tem que ter sentido de lugar ou espaço físico. Então você olha a palavra escola, você imagina um ambiente, você imagina um espaço físico, e essa palavra onde está retomando por coesão a palavra escola. Vamos ver um outro exemplo. Era boa a ideia cujo autor conhecemos na Bienal do livro. Pronome relativo cujo e os seus variantes, né? Cujo ou cujos, cujo ou cujas, eles têm uma função primordial também, específica, diferente dos outros pronomes aí. O pronome relativo cujo e os seus variantes, ele tem uma relação de posse entre os substantivos. Então a gente tem que ter um substantivo antes. Você olha na frase, você vai ver que tem a palavra ideia, né? Que é um substantivo anteposto. E você vê a palavra autor, que é um substantivo pós-posto. Esse pronome cujo, ele está ligando esses dois substantivos, fazendo a função de ligar e ao mesmo tempo estabelecendo uma relação de posse entre eles. Quer dizer, traduzindo isso de uma forma mais simples, essa ideia pertence ao autor, é de posse do autor. Observe aí o seguinte, o pronome cujo está concordando com a palavra autor, que é o substantivo pós-posto, é uma regra. Então, além dele estabelecer essa coesão, essa conexão entre os dois substantivos, e essa relação de posse também, ele também tem uma função de concordar com o substantivo pós-posto, mais próximo dele, que no caso é o autor. Por isso que é cujo. Se fosse autores, era cujos. Se fosse autora, era cuja. Se fosse autoras, era cujas. Então, o pronome relativo cujo, ele tem uma regra específica de concordar com o substantivo pós-posto em número e em gênero. Então essa letrinha O que você está vendo aí no cujo, ela é um artigo para concordar com o substantivo pós-posto. Por isso que a gente não pode colocar um artigo pós-posto a esse pronome relativo, em hipótese alguma. Aliás, diga-se de passagem, esses três exemplos que eu citei para vocês aí no texto, o quem, o onde e o cujo, eles não admitem artigos antepostos, em hipótese alguma. E o pronome cujo, especialmente ele, também não admite um artigo pós-posto, porque ele já tem um artigo. Tranquilo? Pronome relativo qual ou quais.
Então aí a gente tem, esses são os livros os quais você mencionou. Então vejam que esse os quais a gente pode colocar uma palavra que no lugar dele aí também. Esses são os livros que você mencionou. Então quando a gente puder substituir o que por qual ou quais, é porque essa palavra que tem função de pronome relativo. Tranquilão? Vamos lá para frente aqui praticar. Já vamos direto praticar. Por quê? Porque a gente vai entender algumas questões relacionadas a esses tipos de pronomes. Como é que o examinador perguntou isso? Vamos lá, vamos ver a pergunta lá. No trecho, e se referiram aos construtores que ergueram a ponte da cidade. O pronome relativo que, vejam que o examinador já menciona que é um pronome relativo, poderá ser substituído por os quais e preservar a correção e a coerência do período. Então, é uma informação verídica? Sim. É verdade, isso é regra? Perfeitamente. Então, a gente tem a palavra que. Olha a palavra que, o que ela está fazendo? Ela está retomando por coesão o substantivo construtores, ou seja, quem ergueram a ponte foram os construtores, tá vendo? Então, ele está ligando o substantivo anteposto à oração pós-posta. No caso do verbo ergueram, aí quem ergueram foram os construtores. Quando a gente tem um pronome relativo que, ele está se referindo a um substantivo anteposto, essa é a função dele. Eu posso substituir por qual ou seus variantes. Então, no caso aí, como a gente tem construtores, que é um substantivo masculino plural, então nós poderemos substituir esse que por os quais. Se fosse construtor, nós substituiríamos por o qual. Se fosse construtora, substituiríamos por a qual. E se fosse construtoras, substituiríamos ou poderíamos substituir esse que por as quais. Ok? Então, ao que você pode substituir por o ou a qual, ou por os ou as quais. Legal? Vamos lá para a segunda. O pronome que, em, expressou a admiração que sentia por todos naquela casa. Retoma por coesão o termo admiração? Vejam, a resposta está perfeita, correta. Por que está correto isso? Vamos avaliar a frase aí, analisa aí comigo. Ó. Admiração que sentia por todos naquela casa. A palavra que está fazendo a mesma coisa que a palavra que na questão anterior. Ela está retomando por coesão o substantivo admiração, fazendo a ligação desse substantivo com o restante do texto. Por isso que se chama coesão, por isso que se chama conexão. Coesão é conexão, é ligar, tá vendo? Então o pronome relativo tem essa função, ele liga alguma coisa. Então ele retoma por coesão o termo admiração? Exatamente, perfeito, ele retoma por coesão o substantivo admiração. Vamos lá para frente, praticando mais um pouquinho. Vamos ver essa próxima questão de número 3. No trecho, a votação foi transmitida do plenário, onde os parlamentares estavam reunidos. O pronome onde poderá ser substituído pela expressão lugar em que, sem que haja prejuízo para a correção gramatical do período. Vamos ver se a gramática permite isso. A resposta é sim. Vamos ver dentro de um contexto isso. Vamos fazer a leitura. A votação foi transmitida do plenário, lugar em que os parlamentares estavam reunidos. Vejam, o plenário é um lugar, é um ambiente, é um espaço físico. Então a gente pode usar o pronome onde fazendo referência a esse espaço físico. Qual a função fundamental do pronome onde? Assim como todos os outros, fazer uma ligação, fazer uma coesão, retomar por coesão. Então o que ele faz? Quando você coloca esse pronome onde, ele vai para o plenário, tá vendo? O substantivo plenário, identifica que esse substantivo tem sentido de lugar ou de espaço físico, o plenário é um ambiente, né? Então esse onde fica perfeitamente correto. Acontece que a gente pode substituir esse onde por que. Só que ao substituir por que, o que não tem função de lugar, ele não tem esse sentido. Então nós precisamos necessariamente colocar o termo, né? Os termos lugar em que. E por que em que? Vamos fazer a leitura do texto? Ó, faz a leitura e vai buscando isso dentro da leitura, para vocês se acostumando com essas preposições que vão aparecendo aí. Ó. A votação foi transmitida do plenário, lugar em que os parlamentares estavam reunidos. Vejam, por que esse em está antes do pronome que? Porque se os parlamentares estavam reunidos, eles estavam reunidos em algum lugar, não é isso? E esse lugar onde é? É o plenário. Certo? Facinho, tranquilo, tem que se acostumar com essas preposições aí. Vamos lá.
O pronome cujas, em o Rio de Janeiro, cujas praias são belas, é uma cidade muito visitada por turistas. Estabelece uma relação de posse entre os substantivos Rio de Janeiro, substantivo composto aí, né? Ó, Rio de Janeiro e praias. A resposta está também perfeita, ok. Por que ele estabelece essa relação? Porque a função do pronome relativo cujos seus variantes é justamente pegar o substantivo anteposto, fazer uma conexão, uma coesão entre esses dois substantivos e estabelecer uma relação de posse entre eles. Ou seja, as praias, elas pertencem ao Rio de Janeiro. Cujas, porque praias é um substantivo feminino e o cujas está concordando com ele. Então, tranquilo aí. Essa é a primeira parte que a gente viu aí sobre a utilização dos pronomes relativos. É claro que é um assunto que não vai se exaurir aqui, né? Futuramente a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esses pronomes. Então, aquilo que eu havia mencionado a vocês, desculpe, né? Aquilo que eu havia mencionado a vocês já anteriormente. Os pronomes relativos fazem parte da classe de palavras, que é a base, é o alicerce para você entender depois lá na frente o que vai acontecer com a sintaxe, com a regência, né, com situações que realmente os examinadores vão questionar um pouquinho mais no seu concurso. Então essa aqui é a base. Legal? Vamos mudar um pouquinho de assunto de pronome, né? Depois a gente vai voltar com os relativos mais para frente. Pronome eu e mim, ou os pronomes eu e mim. Bom, vamos dar uma olhadinha já no completo aqui, nos exemplos e o que ele menciona. Bom, pronome que indica a pessoa que conjuga um verbo. Bom, então o eu, ele tem a função de conjugar um verbo dentro do texto. Por isso poderá ser usado antes do verbo, né? A gente usa esse pronome antes do verbo. Olha os exemplos aí. Uso os livros para eu estudar. Então vejam que quem está praticando a ação do verbo estudar é o eu, é o pronome eu. Na frase 2, eu e você fizemos a tarefa. Quem está conjugando o verbo, um dos elementos que conjuga o verbo fazer aí, é o pronome eu, e é claro que você também conjuga o verbo, por isso que o fazer está concordando com esses dois núcleos aí, não é? Então o eu foi utilizado para conjugar esse verbo. E na terceira, você e eu fizemos a tarefa, só inverti aí esses núcleos, né? Troquei o eu por você e fiz uma inversão. Mas o eu também está antes do verbo, está conjugando o verbo fazer. Então vamos guardar assim, o pronome eu, ele é um pronome pessoal do caso reto, e ele tem como função conjugar um verbo. Legal? Vamos lá para frente aqui. Pronome mim agora. Pode ser usado em 3 situações. Aí o pronome mim ele tem um pouquinho mais de regra, né, do pronome eu. E aí começa a causar algumas confusões na maioria das pessoas, que a gente vai sanar isso para vocês aqui. Então, final de frase, podemos usar antes ou depois o conectivo e, ou, se você preferir, a conjunção e podemos usar também antes de vírgula. Vamos ver como é que vai funcionar isso dentro de exemplos. Então, lá, final de frase, antes do conectivo e ou depois, né? E também antes de vírgula aí. Bom, olha o exemplo aí. Comprei um livro para mim. Então, final de frase. Não dá para escrever e nem falar comprei um livro para eu, porque o eu precisa conjugar um verbo, né? E aí eu não tenho um verbo pós-posto a esse pronome. Então está no final de frase, está no final do período aí. Vamos entender que um período ele é uma terminação, qualquer pontuação encerra um período. Então um ponto final, um ponto e vírgula, uma exclamação, uma interrogação são pontos que encerram períodos e a gente vai usar o mim aí nesse final. Antes ou depois o conectivo e. Aí é o seguinte, vamos dar esses dois exemplos aqui, E normalmente no nosso dia a dia a gente não usa dessa forma, né? Sem você e mim não farão trabalho, ou sem ti e mim não farão trabalho. É uma expressão que normalmente a gente não está acostumado a usar, não faz parte do nosso dia a dia, né? Olha a letra B lá, ela está entre mim e você, quer dizer, foneticamente o som fica melhor colocar o eu. Então no nosso dia a dia provavelmente você já deve ter ouvido, né? Ela está entre eu e você, ou ela está entre você e eu. Isso é normal acontecer no dia a dia. Mas entenda o seguinte, a gente tem um contexto, tem o conectivo e, você viu a conjunção e, ela aparece aí. Antes ou depois desse conectivo, a gente vai usar o pronome mim. Ah, mas eu posso usar antes ou depois do conectivo o pronome eu? Pode, desde que ele conjugue um verbo, que foi o exemplo que nós vimos na tela anterior, né? Eu e você fizemos
a tarefa. Aí quem está conjugando o verbo fazer é o eu. Neste caso, mim não conjuga verbo. Então a técnica aí é você não conjugar o verbo com o mim. E antes de vírgula funciona assim, ó. Para mim, ficar cansado será rápido. Então o que a gente pode fazer para entender que esse mim é o correto aí? Além dessa preposição para, que nos ajuda a entender que o mim também está correto, também é uma forma, mas não necessariamente só ela, a gente pode fazer assim, ó. Eu vou fazer uma inversão desse período, quer ver? Ó? Presta atenção, olha a frase, presta atenção no que eu vou dizer. Ó. Ficar cansado será rápido para mim. Tá vendo? Eu posso inverter todas essas palavras e o mim vai ficar lá no final do período. Tá vendo como é facinho, né? É tranquilo, basta você praticar um pouquinho, que aliás é o que nós vamos fazer agora, né? Vamos lá, vamos praticar um pouco aqui, ó. Então, em relação às formações e estruturas linguísticas da língua portuguesa, julgue os itens que se seguem, são a típica questão do CESP, né? Bom, vamos lá. Primeira questão, no trecho, há uma parede entre mim e você. Estaria mantida a correção gramatical do período caso o pronome mim fosse substituído por eu? Você já sabe que a resposta aí é não está correto. Eu não posso colocar o pronome eu nesta frase, apesar de ficar foneticamente bacana, ficar legal, o som ficar bom, mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque antes e depois do conectivo e usa-se o mim. E, ademais, esse mim, nesse contexto, ele não está conjugando o verbo. E se você observar a frase, ele está dizendo assim, ó, estaria mantida a correção gramatical do período caso o mim fosse substituído por eu? Então vejam só, o texto já está correto, a expressão já está correta. Há uma parede entre mim e você, ela já está correta, porque o e aparece na frase e o pronome mim antes dele. Antes ou depois do conectivo e, usa-se o mim. Fácil, né? Questão 2. Depois que você ensinou a matéria para eu, olha que esquisito que fica isso, né? Estudar ficou fácil. Para corrigir o período, ou seja, a banca já está dizendo, né? O autor da questão já está dizendo que o eu aí não está legal, não está correto, né? Para corrigir o período, o pronome eu deveria ser substituído por mim. Então você sabe que a resposta é sim. Perfeito, está correto. Por quê? Depois que você ensinou uma matéria para mim, ao final do período aí, ó, estudar ficou fácil. Faz a leitura nessa pausa, você vai entender. Agora vamos fazer aquilo que eu fiz anteriormente, vamos inverter. Vamos começar pelo verbo estudar. Então presta atenção, leia a frase junto comigo, ó. Estudar ficou fácil depois que você ensinou a matéria para mim. Tá vendo? Aí ele vai lá pro final do período. Aí você vai entender perfeitamente o que é o final do período. Mas essa vírgula que está antes do eu, ela já encerrou o período. Então coloca o mim aí no lugar do eu, hein? Vamos lá para a próxima. Caso o pronome eu fosse substituído por mim em comprei um livro para eu ler, a correção do período seria mantida? Quer dizer, o período já está correto. Ó, a resposta aí você já identificou que é não, absolutamente, né? Caso o pronome eu fosse substituído por mim em comprei um livro para eu ler. Vejam, o ler é conjugado pelo pronome eu. Então eu tenho o pronome antes do verbo ler. Então quem conjuga esse pronome, ou melhor, quem conjuga esse verbo é o pronome eu. Então eu ler, eu que vou praticar a ação do verbo ler. Se eu colocar o mim aí, olha como fica esquisito. Ó, comprei um livro para mim ler. Né? O mim não conjuga verbo em hipótese alguma. Tá vendo como é fácil? Tranquilo. Essa parte dos pronomes eu e mim, elas são pouco questionadas, ou melhor, ela é pouco questionada numa prova de concurso. Mas vejam que muita gente tem dificuldade com a utilização desses pronomes, né? E é exatamente dessa forma. O eu naquela situação e o mim naquelas 3 situações fáceis, tranquilas. Não tem segredo nenhum, você vai tirar isso de letra numa boa. Então nós vimos os pronomes relativos, lembrando que nós estamos aí, ó, classes de palavras. É a estrutura, é a base, é o alicerce para você entender lá na frente a parte de sintaxe, de concordância, de regência, de acento de crase, a parte de orações, a parte de classificação de orações. Essa é a base. Sem essa estrutura aqui a gente não consegue entender lá na frente, ok? Então, em determinados momentos um pouquinho mais adiante, esses pronomes vão aparecer de novo nas nossas aulas, tá certo? Então, fique tranquilo que você ainda não encerrou o estudo sobre esses pronomes. Aqui é só uma base, é um en passant para você entender a contextualidade lá na frente depois. Legal? Então,
Fim da na nossa aula 3 aqui, tranquila, né? A gente vai para a aula 4, estamos ainda em classes de palavras, tá certo? Vamos ver aqui todas as classes de palavras, para ver como é que funciona essa estrutura, essa base, para depois lá na frente a gente partir para a análise sintática. Bons estudos para você, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Força, né? Vamos lá, vamos para frente aí que a sua aprovação é certa. Até mais.